R$ 7.000. Esse é o preço de um celular médio no Brasil hoje. Sabe quanto custa um hectare de terra no Piauí? R$ 400. Menos que uma parcela do tal celular. Isso é o Brasil que ninguém te mostrou e que algumas pessoas já estão comprando em silêncio. Nesse vídeo, você vai conhecer 5 regiões baratas, pouco conhecidas e com potencial absurdo de valorização. Mas mais do que isso, você vai entender por que ficou tanto tempo olhando para o lugar errado. Deixa eu te contar sobre um personagem que você provavelmente conhece. Pode ser um amigo seu, pode ser você mesmo. Ele trabalha, poupa, faz tudo certo. Todo mês coloca um dinheirinho de lado com um único objetivo: comprar um imóvel, ter alguma coisa sua, um chão firme no nome. Aí ele abre o app e começa a procurar. Um apartamento de 50 metros quadrados, 2 quartos, sem nada de luxo, na cidade onde ele mora. R$ 773 mil. Esse é o preço médio de um apartamento de 65 metros em São Paulo, segundo o índice FIPZAP de 2025. Quase R$ 300 mil por metro quadrado de banheiro. Tudo bem, ele não precisa comprar à vista. Vai financiar. É o caminho da casa própria, é o sonho brasileiro. Mas aí o banco faz a conta. Para financiar R$ 250 mil em 30 anos, o total pago pode chegar a R$ 996 mil. Você leu certo. Quase R$ 1 milhão, por um imóvel que custava 350 mil e ainda compromete 30% da sua renda todo mês durante 3 décadas. E enquanto ele vai pagando parcela por parcela, o mercado continua subindo. O imóvel do lado valoriza. O terreno urbano que ele queria comprar no ano passado agora custa 20% a mais. Eu sei que você já sentiu isso. Essa sensação de estar correndo numa esteira que acelera sozinha. Você se esforça mais e a linha de chegada continua no mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que o problema não é o quanto você ganha? E se o problema for simplesmente o lugar onde você está olhando? Porque enquanto a classe média briga por metros quadrados na cidade, existe um outro jogo acontecendo em silêncio. Um jogo com regras completamente diferentes e com um preço de entrada que vai te deixar sem acreditar. Existe uma sigla no Brasil que a maioria das pessoas nunca ouviu, mas que alguns dos maiores fundos de investimento do planeta conhecem muito bem. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, 4 estados do interior nordestino e norte do Brasil que juntos formam o que especialistas chamam de a última grande fronteira agrícola do planeta. Mas antes de te contar o que está acontecendo lá hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra do que era o Mato Grosso nos anos 70? Não era nada. Terra sem preço, sem infraestrutura, sem interesse. Aí chegaram os primeiros gaúchos e paranaenses. Compraram barato, plantaram e esperaram. Sabe o que aconteceu depois? O Mato Grosso se tornou o maior produtor de soja do mundo. E quem comprou terra lá por quase nada ficou milionário. O Mato Piba é exatamente esse ciclo, mas acontecendo agora, em tempo real, e com uma diferença. Dessa vez, você está vendo antes de virar Mato Grosso. E não é achismo. Entre 2019 e 2024, terras no Mato Piba valorizaram mais de 200%. Enquanto a poupança rendia migalhas e o mercado de ações balançava feito barco em tempestade, a terra no interior nordestino dobrou de valor, mais que dobrou. Uma fazenda no Maranhão foi comprada por R$ 150 milhões e avaliada em R$ 370 milhões, menos de um ano depois. E sabe quem percebeu isso antes de você? Fundos de pensão americanos, holandeses, suecos. O fundo TIAA dos Estados Unidos tem quase 300 mil hectares de terra no Brasil. Boa parte deles bem aqui, no Mato Piba, com um portfólio que vale 5 bilhões de dólares. Pensa comigo, quando o dinheiro inteligente do mundo inteiro já está comprando um ativo silenciosamente e o preço ainda está barato, o que isso significa para você? Significa que a janela ainda está aberta, mas a janela fecha. E quando fecha, fecha rápido. Então agora eu vou te mostrar as 5 regiões específicas, com preço real, argumento real e o que cada uma tem de diferente. Região 1, Piauí. Começa pelo mais absurdo. O Piauí tem hoje as terras agrícolas mais baratas do Brasil. Segundo o INCRA no Atlas do Mercado de Terras, o levantamento oficial mais completo do país sobre preços de terra. R$ 392 o hectare. Na região da Serra da Capivara, o INCRA registrou preços médios de menos de R$ 400 por hectare. Para você entender o que isso significa na prática, um hectare são 10 mil metros quadrados.
Um terreno urbano de 200 metros quadrados em Fortaleza pode custar mais do que 12 hectares no interior do Piauí. Mas espera, terra barata não significa terra sem valor. O Piauí faz parte do Mato Piba, e o que está acontecendo ali agora é exatamente o que aconteceu no Mato Grosso 50 anos atrás. Gaúchos e paranaenses compraram aquele cerrado por nada. Todo mundo chamava de loucura. Hoje, o Mato Grosso é o maior produtor de soja do mundo. E adivinha? Os dados da AproSoja mostram que a produtividade da soja em Uruçuí, no Piauí, já supera regiões tradicionais do Paraná. A próxima região já foi descoberta, já valorizou mais de 200% em 5 anos, e ainda assim, ainda está barata. Como isso é possível? Eu explico. Região 2, Maranhão. Quando eu falo esse nome, qual imagem vem na sua cabeça? Praia dos Lençóis? São Luís Colonial? Tudo bem. Mas os gestores de fundo que administram bilhões de reais pensam numa palavra diferente quando ouvem Maranhão: 200%. A Scott Consultoria, uma das consultorias mais respeitadas do agronegócio brasileiro, mediu a valorização das terras em todos os estados do Brasil entre 2019 e 2024. Maranhão e Piauí lideram o ranking nacional, com valorização superior a 200% no período. Enquanto a poupança rendia por volta de 40%, enquanto o Ibovespa subia e caía que nem gangorra, a terra no Maranhão triplicou. E o mais fascinante, segundo o CEO da SLC Agrícola, uma das maiores empresas de agricultura do Brasil, as terras produtivas do Cerrado, que hoje valem entre 8 e 10 mil dólares por hectare, devem chegar a 20 ou 25 mil dólares. Ele disse isso publicamente num evento do Banco Santander. O Maranhão é o trem no meio do caminho. Não está mais na plataforma igual o Piauí. Já saiu, já ganhou velocidade, mas também não chegou no destino. Ainda dá para embarcar, só que a janela começa a fechar. A próxima região tem algo que o Piauí e o Maranhão ainda estão construindo: infraestrutura consolidada, estrada, ferrovia, silo, escoamento. Isso muda o jogo, e o preço ainda não subiu tudo que deveria. Região 3, Tocantins. Tocantins é diferente das duas anteriores. Aqui a história é sobre produção real com infraestrutura funcionando e preço ainda abaixo do que deveria ser. O preço médio da terra no Tocantins triplicou em 10 anos. De acordo com dados do INCRA e do setor agrícola do estado, hoje você encontra áreas a partir de R$ 5 mil o hectare, com média em torno de 15 mil. Compara com o Paraná, onde o mesmo hectare pode custar entre 41.090 e 100 mil. Mesmo depois de triplicar, o Tocantins ainda está com 3 a 6 vezes menos que o Sul. E aí entra o ponto mais importante: a Ferrovia Norte-Sul, uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil, corta o Tocantins de ponta a ponta, ligando a produção agrícola do centro do país direto aos portos do Nordeste para exportação. O Atlas do Mercado de Terras do INCRA aponta: quando a logística melhora, o preço da terra num raio de até 100 quilômetros ao redor das ferrovias valoriza de forma acelerada. Ou seja, a infraestrutura que gera valorização de terra no Tocantins não é promessa, já está no chão, e o preço ainda não subiu tudo que essa ferrovia justifica. O Tocantins hoje é o que o sul do Mato Grosso era nos anos 90. A soja chegou, a estrada chegou. O capital ainda não chegou com força total. Esse intervalo tem um nome técnico na economia: assimetria de informação. E você acabou de receber a informação. A próxima região é a maior de todas em tamanho e uma das mais subestimadas em preço, um gigante que mal foi arranhado. Região número 4, Pará. O Pará tem 125 milhões de hectares. Para você ter uma referência, a França inteira cabe dentro do Pará, com espaço sobrando para colocar a Bélgica do lado. É o segundo maior estado do Brasil, e ainda assim, grande parte das suas terras está avaliada abaixo da média nacional. O Atlas do Mercado de Terras 2025, do INCRA, é claro. O valor médio nacional das terras rurais chegou a R$ 22.951 por hectare. O Pará, em muitas regiões, ainda opera bem abaixo desse número. O mercado ainda não precificou o Pará completamente. E isso, para quem entende de ativo subavaliado, tem um nome: oportunidade. A expansão agrícola no sul e sudeste do Pará já é visível via satélite. Municípios como Redenção e Paragominas viraram polos do agronegócio paraense. E o Corredor do Arco Norte, o sistema logístico que liga a produção do interior aos portos do Atlântico, está transformando regiões inteiras que antes eram inacessíveis. Quando a estrada chega, o preço vai junto. O sul do Pará hoje é o que o sul do Mato Grosso era em 1985.
Naquele tempo, ninguém dava nada por aquelas terras. Os donos de hoje são alguns dos homens mais ricos do Brasil. A diferença é que agora você tem acesso à informação antes de todo mundo. A última região é completamente diferente. Ela não está no Mato Piba, e ela está, talvez, do lado de casa. E por algum motivo inexplicável, quase ninguém fala dela. Região 5, Ceará, a última da lista, mas talvez a mais provocadora para quem está assistindo esse vídeo agora. O centro do Ceará figura entre as regiões com as terras agrícolas mais baratas do Brasil, ao lado do Piauí. É dado do INCRA, cruzado pela Agrofy News, como um dos menores preços médios por hectare do país. Enquanto todo mundo olha para longe, essa oportunidade está aqui, perto. E qual é o diferencial do Ceará que os analistas raramente mencionam? Conhecimento local, logística regional. Você conhece o terreno, conhece o clima, conhece as pessoas. Investimento em terra é sobre quem tem vantagem informacional na região. E nesse jogo, você já começa na frente. Um estudo da Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, estimou que 80% do crescimento do consumo de alimentos no planeta nos próximos 20 anos será atendido por ingredientes produzidos no Brasil. 8 em cada 10 pratos a mais que o mundo vai comer vai vir do Brasil. O Ceará está dentro desse mapa, barato, próximo, com terra ainda subavaliada. A pergunta não é se isso vai mudar. A pergunta é: você vai esperar alguém de fora perceber antes de você? Tudo bem, você viu as 5 regiões, você viu os preços, viu os dados, mas eu preciso te dizer uma coisa antes de terminar. E essa parte é mais importante do que qualquer hectare que eu mostrei até agora. Pensa comigo. Nos últimos 5 anos, as terras agrícolas no Brasil valorizaram mais de 113%. Isso é dado do Valor Data, cruzado com a Scott Consultoria. Agora compara. No mesmo período, o Ibovespa, a Bolsa de Valores, valorizou 25%. A poupança rendeu 28%. O CDI, que é o referencial de quase toda a renda fixa, rendeu 48%. A terra ganhou de todos eles, com menos volatilidade, com menos ansiedade, sem precisar ficar olhando para a tela do celular toda hora. E tem mais. A FGV fez um estudo cobrindo 11 anos, de 2002 a 2013. Resultado: terras rurais no Brasil valorizaram 308% no período. A inflação nesse mesmo intervalo foi de 121%. Ou seja, a terra não só protegeu o patrimônio, ela multiplicou em termos reais, equivalente a 15% ao ano acima da inflação de forma consistente. Agora junta isso com o que você viu hoje. Piauí a R$ 400 o hectare. Maranhão com 200% de valorização em 5 anos. Tocantins com ferrovia no chão. Pará ainda abaixo da média nacional. Ceará do lado de casa e ninguém olhando. Os que ficaram ricos com o Mato Grosso não eram gênios. Eram pessoas que um dia decidiram olhar para um lugar que o resto ignorava e tiveram coragem de dar um passo antes que todo mundo percebesse. Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, disse numa entrevista recente uma frase que resume tudo: terra só valoriza. Dificilmente tem um ano em que a terra não acompanha pelo menos a inflação. Num país onde a poupança perde para a inflação com regularidade, isso é extraordinário. E o diretor da Acres completou: terra é um ativo dolarizado. Ela produz soja, milho, café, commodities cotadas em dólar. Então, quando o real cai, a terra protege. Quando a inflação sobe, a terra protege. Quando a bolsa balança, a terra fica de pé. Eu não estou te dizendo que você precisa vender tudo amanhã e comprar um hectare no Piauí na semana que vem. Não é assim que funciona. Terra é ativo de longo prazo. Exige pesquisa e documentação em ordem. O que eu estou te dizendo é diferente. Você precisa parar de ignorar esse mercado. Porque enquanto você ignora, outras pessoas estão comprando em silêncio. E para você entender a dimensão do que está em jogo, eu deixei o número mais absurdo desse vídeo para o final. Brasil. 851 milhões de hectares de território. O quinto maior país do mundo, com o maior estoque de terra agricultável disponível do planeta, mais de 60 milhões de hectares ainda virgens de uso, segundo o próprio Ministério da Agricultura. 60 milhões de hectares. Para você ter uma noção do que isso significa, o território inteiro da França tem 55 milhões de hectares. Ou seja, existe uma França inteira de terra agriculturável disponível no Brasil, sem dono, sem preço definido, sem fila. E enquanto isso, a classe média brasileira passa décadas brigando por 65 metros quadrados num edifício de 20 andares, pagando quase R$ 1 milhão ao banco ao longo de 30 anos.
Não existe certo ou errado aqui. Imóvel urbano tem o seu papel, mas existe uma assimetria absurda de informação. Uma parte da população sabe desse outro jogo e joga. A outra parte nunca nem ouviu falar. Você acabou de ouvir falar. O que você faz com isso agora é sua escolha, mas pelo menos agora é uma escolha consciente, não uma omissão por desconhecimento. Pesquisa. Consulta um especialista fundiário. Verifique a documentação. Entende o CAR, o georreferenciamento, a regularidade ambiental da área. O Brasil tem terra para dar. A pergunta é: quem vai estar em cima dela quando o preço dobrar de novo?